Fala galerinha, show do canal Biofortes. Hoje a nossa aula é sobre a desnaturação do DNA. Vocês com certeza já ouviram falar em desnaturação de proteínas, mas ultimamente os vestibulares vêm abordando a desnaturação do DNA. Se o DNA se desnaturar, a célula deixa de executar as suas funções e acaba morrendo, já que é o DNA quem comanda todas as atividades metabólicas no interior de uma célula. Então vamos conhecer o que é essa desnaturação do DNA. Primeiro, lembremos o que é o DNA. O DNA é uma molécula que possui uma fita dupla. E essas fitas elas são complementares. Por exemplo, se de um lado eu tenho a base adenina, do outro eu vou ter a timina. Se de um lado eu tenho guanina, do outro eu vou ter citosina. Olha só, Agnaldo Timóteo Gal Costa, ok? E aí você lembra da complementação. Vamos lá de novo. Guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina e aí se vai. Ok, qual é o nome da ligação que une uma fita do DNA a outra? É a ponte de hidrogênio. Tá vendo aqui essas ligações vermelhinhas? Correspondem às pontes de hidrogênio. Cada molécula de DNA suporta uma temperatura X. Se eu pegar essa molécula de DNA e elevar a temperatura do meio acima dessa temperatura X que ela suporta, eu vou desnaturar o DNA. Ou seja, eu vou aqui romper as pontes, olha só, pH, pontes de hidrogênio, que são as ligações que unem uma fita a outra. Isso vai fazer com que as fitas do DNA se separem. Então a gente diz que o DNA com as fitas separadas está desnaturado. Isso leva a célula à sua morte. Porém, pessoal, em laboratório, se eu aumentar a temperatura, eu desnaturo. Mas se eu reduzir a temperatura para a temperatura ideal, para a temperatura anterior, para a temperatura ótima do DNA, as fitas, como elas são complementares, elas se unem novamente. Ou seja, o DNA primeiro se desnatura com o aumento da temperatura, voltei a temperatura para o ponto ótimo, para o ponto ideal, as fitas elas se ligam novamente, o DNA ele se reinatura, passa a desempenhar suas funções normalmente. Como é que esse assunto tem sido cobrado em vestibulares? Os seres que vivem em temperaturas elevadas. Você tem, por exemplo, bactérias chamadas de termófilas, bactérias que vivem em temperaturas de até 100, 120 graus ou mais. Então, como é que essas bactérias suportam essas temperaturas muito elevadas? Qual é a diferença do DNA de uma bactéria para o DNA de um ser humano? Ou seja, o nosso DNA ele não suporta temperaturas muito elevadas. A temperatura do nosso corpo é 36,5 graus. Então, como é que essas bactérias suportam temperaturas tão elevadas? O segredo, pessoal, está aqui nas pontes de hidrogênio. Lembrem-se, entre a adenina e a timina, nós temos duas pontes de hidrogênio. Entre a guanina e a citosina, nós temos 3 pontes de hidrogênio. Pronto, eu já te dei a dica. Esses seres que vivem em lugares em que a temperatura é muito elevada, eles têm que ter um maior percentual de guanina e de citosina. Por quê? Porque entre elas existem 3 pontes de hidrogênio. Dessa forma, eles vão conseguir suportar uma temperatura maior. Repetindo, para evitar que o DNA se desnature pela temperatura facilmente, o DNA ele vai ter que ter uma quantidade maior, uma proporção maior de guanina e de citosina. Se essa aula foi útil para você, por favor, dê aí o seu like e se liga aí que a nossa aula é show!